Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando juntos o estudo 34, Aprenda com as Profecias da Bíblia. Estaremos fazendo apenas a base de perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos esse estudo. Então, o que nós iremos ver nesse estudo? A situação do mundo está ficando cada vez pior, mas nós podemos ter certeza que as coisas em breve vão melhorar. Temos essa confiança porque estudamos as profecias bíblicas. Neste estudo, vamos ver alguns motivos importantes que temos para estudar as profecias da Bíblia. Além disso, vamos considerar brevemente duas profecias registradas por Daniel e ver por que entendê-las é muito importante para nós. O texto temático é o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Os que têm discernimento entenderão. Então, vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo número 1. O que talvez nos ajude a gostar de estudar profecias bíblicas? Resposta: ao fazer isso, nós vamos entender por que Jeová deixou essas profecias registradas na Bíblia e pode ser que nós mudemos a nossa opinião e comecemos a gostar de estudá-las. Pergunta 2. O que vamos ver neste estudo? Resposta: vamos ver por que precisamos estudar mais sobre as profecias da Bíblia e como fazer. Vamos considerar duas profecias do livro de Daniel e ver como elas podem nos ajudar hoje. Terceira pergunta: o que precisamos fazer para entender as profecias da Bíblia? Resposta: precisamos ter a ajuda de alguém. E Jeová sabe exatamente onde estamos na linha do tempo e o que vai acontecer no futuro. Então precisamos ser humildes e pedir a ajuda de Deus. Pergunta do 4. Por que Jeová deixou profecias na Bíblia? Resposta: porque Jeová, ele sabe o que vai acontecer no futuro e ele está sempre certo. Então podemos saber com antecedência as coisas importantes que vão acontecer. Isso vai aumentar a nossa confiança. Pergunta do 5. O que os jovens podem aprender com a experiência de Max? Resposta: que ter dúvida é normal, mas o que nós não podemos deixar acontecer é ficar com essa dúvida. Então precisamos pedir a opinião, principalmente dos nossos pais, para entender o que eles têm a dizer e o que eles podem nos ensinar. E também fazer pesquisas na palavra de Deus para que possamos nos convencer de que realmente ela é inspirada por Deus. Pergunta do 6. O que você precisa fazer se estiver com dúvidas e por quê? Resposta: precisamos fazer algo urgente, porque assim como a ferrugem destrói algo de valor, a dúvida pode destruir a nossa fé. Então, precisamos estudar as profecias bíblicas que já se cumpriram para que realmente possamos estabilizar a nossa fé. Pergunta do 7. O que ajudou Daniel a estudar profecias bíblicas? Resposta: ele estudava com o objetivo correto, ele era humilde e estudava com atenção. Pergunta do 8, parte A. Por que alguns não querem acreditar nas profecias bíblicas? Resposta: porque elas estudam com o objetivo errado, somente para provar que ela não é inspirada por Deus. Pergunta parte B. Mas o que podemos fazer de diferente? Resposta:
precisamos estudar pelo motivo certo. Pergunta do 9. Que qualidade é necessária para entendermos as profecias bíblicas? Resposta: a humildade. Porque quando nós temos humildade, nós oramos a Deus pedindo a ajuda do Espírito Santo, aceitamos a ajuda do escravo fiel, que é o meio pelo qual Jeová usa, e isso vai fazer com que entendamos melhor a sua palavra e também a sua profecia. Pergunta do 10. O que você pode aprender com a experiência de Esther? Resposta: Esther, ela queria saber mais sobre as profecias. Então ela pesquisou alguns assuntos envolvendo o surgimento, a vinda do Messias, e no final dessa pesquisa, ela concluiu que realmente a Bíblia é inspirada por Deus. Então nós aprendemos que nós também devemos fazer isso quando queremos ter certeza de alguma profecia da palavra de Deus. Precisamos estudar. Pergunta do 11. Por que é importante provar para nós mesmos que a Bíblia é verdadeira? Resposta: porque passamos a confiar ainda mais em Jeová e nas orientações que Ele nos dá, e também nos ajudam a nos concentrar na nossa esperança para o futuro, mesmo que agora estejamos passando por alguma dificuldade. Pergunta do 12. O que os pés de ferro misturado com argila mole representam? Resposta: representam as pessoas comuns que dificultam que essa potência consiga ser forte como o ferro. Pergunta do 13. Que verdades importantes aprendemos com os pés da estátua? Resposta: aprendemos que a potência mundial anglo-americana tem mostrado sua força de várias maneiras. E aprendemos que essa potência ela vai ser a última a governar antes de o reino de Deus destruir todos os governos humanos. Pergunta do 14. Como a profecia sobre os pés de ferro misturado com argila pode nos ajudar a tomar boas decisões? Resposta: porque isso vai influenciar o modo como nós levamos a vida. Então, ao invés de ficar correndo atrás de coisas materiais, vamos nos concentrar no que é mais importante, que é a obra de pregação e ensino. Pergunta do 15. Quem é o rei do norte e quem é o rei do sul? Resposta: o rei do norte é a Rússia e seus aliados, e o rei do sul é a potência mundial anglo-americana. Pergunta do 16. Como o rei do norte trata o povo de Deus? Resposta: eles causam perseguição direta e alguns de nossos irmãos eles são espancados e presos por causa de sua fé. Então, embora isso seja triste, mas fortalece a nossa esperança a continuar leais a Jeová. Pergunta do 17. Que desafios o povo de Deus que vive sob o domínio do Rei do Sul tem enfrentado? Resposta: tem enfrentado algumas guerras. Muitos de nossos irmãos são presos por não apoiarem a guerra. Seus filhos são expulsos da escola porque não saudam a bandeira. Pergunta do 18. Como nos sentimos com respeito ao conflito entre o Rei do Norte e o Rei do Sul? Resposta: nós não ficamos preocupados com isso, porque nós sabemos exatamente o que vai acontecer no futuro e sabemos que isso prova que estamos muito perto do fim. Pergunta do 19. O que devemos lembrar sobre as profecias da Bíblia? Resposta: podemos ter total confiança de que Jeová vai nos ajudar a entender aquilo que nós precisamos saber exatamente no momento certo, assim como ele fez no passado. E a pergunta 20. Que profecias bíblicas emocionantes vão se cumprir em breve e o que precisamos continuar fazendo? Resposta: iremos fazer uma proclamação de paz e segurança.
o governo político do mundo vão se virar contra a religião falsa e destruir elas, vão atacar o povo de Deus e esses eventos vão resultar na batalha do Armagedon. Mas nós, da nossa parte, precisamos continuar mostrando gratidão ao nosso amoroso Pai Celestial e estudar com atenção as profecias da Palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui a nossa consideração e espero que possa ter sido útil para vocês. As perguntas finais já estão lá no outro vídeo, que é o estudo completo, ok? Então, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.